Olá, queridos e queridas, espero que estejam todos bem. Antes de começar essa aula, peço que assistam, vai aparecer aqui abaixo o link. Filme chamado Enigma de Kaspar Hauser. Até o minuto 42, não precisa assistir o filme inteiro, a não ser que você tenha interesse, mas ele vai ser um bom exemplo para a gente entender daqui para frente. E aí, qual que é o problema do Kaspar Hauser? O que acontece com ele? Parece não ser um exemplo muito comum de ser humano, como estamos acostumados a ver. Será que ele tinha algum problema? Se você encontrasse ele na rua, provavelmente pensaria isso, algum problema, alguma deficiência ele tem. Mas o Kaspar Hauser, que, como diz o filme, disse no início, ele é baseado num caso real. Aconteceu mesmo, um jovem, 16 anos, apareceu numa praça no interior da Alemanha, no século XIX, e ali as pessoas que o viam, aquele monte de ponto de interrogação. Não parecia um ser humano, parecia um bicho. Porque não tinha nada do que a gente considera humano. Não sabia falar, não sabia interagir, não sabia... não tinha, parece que, sentimentos, não comia o que as pessoas comiam, não se preocupava com o que as pessoas se preocupavam. Parecia alguém completamente diferente ali do que seria o comum de um ser humano. E qual que é o problema do Kaspar Hauser? Talvez o problema não seja o que ele tem, mas o que ele não tem. O Kaspar Hauser nunca teve foi cultura. Por quê? Porque ele nasceu, foi colocado no calabouço até os 16 anos de idade e não teve contato humano algum. Sobreviveu àquelas condições difíceis e foi largado numa praça. Esse é o relato de um antropólogo em 1929 sobre duas meninas chamadas Amala e Kamala. Diz assim: na Índia, onde os casos de menino-lobo foram relativamente numerosos, descobriram-se em 1920 duas crianças, Amala e Kamala, vivendo no meio de uma família de lobos. A primeira tinha 1 ano e meio e veio morrer 1 ano mais tarde. Kamala, de 8 anos de idade, viveu até 1929. Não tinha nada de humano em seus comportamentos, e seus comportamentos eram idênticos àqueles de seus irmãos lobos. Elas caminhavam de 4, apoiando-se sobre os joelhos e cotovelos para pequenos trajetos, sobre as mãos e os pés para trajetos longos e rápidos. Eram incapazes de permanecer em pé. Só se alimentavam de carne crua ou podre. Comiam e bebiam como os animais, lançando a cabeça para frente e lambendo os líquidos. Na instituição onde foram recolhidas, passavam o dia acabrunhadas e prostradas numa sombra. Eram ativas e ruidosas durante a noite, procuravam fugir uivando como lobos. Nunca choravam ou riam. Kamala viveu 8 anos na instituição que a acolheu, humanizando-se lentamente. Necessitou de 6 anos para aprender a andar e pouco antes de morrer tinha um vocabulário de apenas 50 palavras. Atitudes afetivas foram aparecendo aos poucos, chorou pela primeira vez na ocasião da morte da Mala e se apegou lentamente às pessoas que cuidaram dela, bem como às outras com as quais conviveu. A sua inteligência permitiu-lhe comunicar-se por gesto, inicialmente, depois por palavras de um vocabulário rudimentar, aprendendo a executar ordens simples. Então esse é o relato de Amala e Kamala. Como ela, muitos outros relatos existem de meninos lobos, que é uma coisa assim muito difícil, mas que não é impossível. Um animal pegar um filhote de um outro mamífero, pegar um filhote de uma outra espécie e de repente o instinto maternal aflora ali mais do que instinto de sobrevivência, de matar e se alimentar daquela carne. E foi o que aconteceu aqui, coincidentemente, duas meninas em tempos diferentes, aquelas tinham idades diferentes, e ambas percebia-se que não tinha nada de humano, do que a gente chama de humano, né, entre aspas, no comportamento delas. Tinham um comportamento como animais, né, comiam como animais, andavam como os animais, corriam como os animais. Imagine dificuldade de andar com os braços, pernas esticadas, correr assim, né, mas era o jeito que elas faziam as coisas. O que o Kaspar Hauser e a Amala e Kamala possuem em comum? Ambos não possuem cultura. Né? Ambos não possuem cultura. Kaspar Hauser, difícil encontrar alguém
similar a Male Kamala, existem diversos outros relatos de meninos lobos. Meninos foram criados sem contato com outros seres humanos. Ambos não tiveram contatos. No caso, a Male Kamala se espelhava ali no instinto puramente animal daqueles que criaram elas. Kaspar Hauser já não tinha um espelho em quem se espelhar. Então, ambos têm algo em comum. Ambos não têm cultura. Com isso, a gente pode concluir que se tira toda a sua cultura, o que sobra em você? Um bicho, um animal. É o que nós somos, animais. Animais que nós nos diferenciamos dos demais, talvez seja pela cultura. E o que é cultura, né? Podemos definir como formas de vida e pensamento criadas e transmitidas pelos homens. Então imagine que os primeiros seres humanos inventaram coisas para fazer, formas de pensar, passaram para os seus filhos, que passaram para os seus filhos, foram passando essa herança ao longo de milênios. Então você hoje é fruto de uma cultura milenar. Se tira toda essa sua cultura milenar, você vira ali como Kaspar Hauser. E aí vem a seguinte questão, né? Se tudo que a gente parece ser natural, né? Nossa forma de andar, nossa linguagem, nossa forma de interagir, nosso sentimento, nosso gosto, se tudo parece cultural, qual que é a natureza humana? Será que existe uma natureza humana? Quando se fala de natureza, para os animais é muito bem definido. Cada animal tem a sua natureza, você sabe disso. Você sabe que um animal, você tem um cachorro, depois você adota um gato e você vai perceber ali o comportamento bem diferente. O gato não vai vir abanando, louco para brincar com você cada vez que te vê. São diferentes, são naturezas diferentes. Eu já vi gente falar, cobra é um animal ruim porque precisa matar para comer. Não, a cobra não é ruim. A cobra não é ruim porque ela faz isso por causa do seu instinto. Ela precisa matar e comer. É o instinto dela. Não adianta colocar lá um belo filé mignon grelhado com barbecue para ela. Não vai, não quer. Ela quer matar e comer. Então, eu gosto muito desse livro aqui, O Pequeno Príncipe, de um francês chamado Antoine de Saint-Exupéry. Ele é muito legal, O Pequeno Príncipe, que é um menininho, é um livro para criança e para adulto. Quando você é adulto, você lê, você entende de uma forma diferente. Uma grande crítica à falta de sentido das ações humanas. E o Pequeno Príncipe é um menino carente que vive num planetinha isolado, e aí ele viaja para outros planetas. E aí tem um momento que ele conhece uma cobra e fica amigo da cobra, como ele tenta ser amigo de todo mundo. E a cobra, tem uma hora que ela pica ele. Quando ela pica ele tá ali sofrendo pela picada, e aí ele fala, mas por que você fez isso? Eu fui seu amigo, eu confiei em você. E a cobra olhou para ele e falou, desculpa, é a minha natureza. Ou seja, entre os animais não existe escolha, existe natureza. Então não adianta você dizer, quero ser livre como um pássaro. Toma muito cuidado quando você fala isso, porque os pássaros não são livres. Os pássaros não são livres. Eles voam porque é da natureza deles. Mas um pássaro não pode simplesmente falar, puxa, como hoje eu quero andar um pouquinho para refletir na vida, então eu vou voltar para minha casa andando ao invés de voar. Ele não pode fazer isso, né? Ele segue, obedece integralmente à sua natureza, né? Então o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, é um filósofo que diz que o homem ultrapassa a sua natureza, o animal não. O animal está preso à sua natureza, ele é escravo da sua natureza. O homem pode ir além. Eu posso, se eu coloco comida que um animal come e ele está com fome, ele vai comer. Eu posso não fazer isso. Eu posso ter fome, posso ter um prato de comida na minha frente e dizer, eu não vou comer. Por diversos motivos, posso estar fazendo um jejum por um motivo religioso, posso estar fazendo um regime por uma questão de saúde ou estética, posso simplesmente optar, posso escolher, enquanto o animal não pode. Jean-Paul Sartre é um filósofo francês também, que diz que não existe uma natureza humana, que existe uma condição. Uma condição.
É uma condição determinada por nossas escolhas dentro do mundo em que vivemos, dentro da cultura que fomos lançados, que nascemos. Então, a pessoa é o que é, nós somos o que somos não por causa de uma natureza que nos obriga como os demais animais, mas por causa das nossas escolhas. Tem uma série de... A ficção científica lança sempre obras interessantes para cinema, em séries sobre o assunto, né, das escolhas, da mudança das escolhas, que nós somos o que somos por causa das nossas escolhas. Então você tem efeito borboleta, geralmente meus alunos lembram mais desse, De Volta para o Futuro, tem uma série alemã recente chamada Dark, mas eu gosto muito, acho muito mais interessante o Corra Lola Corra, um filme alemão. Corra Lola Corra é uma moça que ela tenta salvar a vida do namorado. É interessante o filme porque ele passa num contexto de um dia só. Então ela acorda, final do dia o namorado vai ser morto e ela volta no dia seguinte, no começo do dia, para tentar salvar o seu namorado. Então ela corre para tentar achar uma solução para salvar o namorado. E é interessante que quando ela volta novamente, ela tem uma nova chance de fazer o dia todo novamente para tentar salvar o namorado, ela faz escolhas diferentes. Ela sabe que um caminho não vai dar certo, vai tentar outro caminho. Cada vez que ela faz uma escolha diferente, começa a sair flashes, fotos que mostram que o contato diferente dela com outras pessoas alterou completamente o futuro a partir dali, daquela pessoa, né? Então tem um momento que ela esbarra na bicicleta de um homem e quebra a bicicleta, depois, segunda vez, ela sabe que vai fazer isso, não quebra a bicicleta. O simples não quebrar a bicicleta muda radicalmente a vida dele. Então, quando quebrou a bicicleta, ele foi roubado, ele entrou em depressão, e na segunda vez não quebrou a bicicleta, ele não teve esse problema de roubo, não entrou em depressão, a vida dele é outra. Então cada escolha nossa muda completamente o que nós somos. O que nós somos depende das nossas escolhas. O problema é que nós não sabemos direito o que escolher. Não sabemos nem se no passado tivéssemos escolhido outra coisa, seria melhor, seria pior. Bom, não sabemos então o que vai dar nossas escolhas. É muito fácil pensar, puxa, como eu gostaria de voltar no passado, levar os números da loteria para ficar rico. Mas cada mudança que você fizesse no passado vai ter consequências que você não consegue prever. Talvez voltando para o presente, você se visse internado, que você, quando ganhou na loteria, esbanjou dinheiro de forma irresponsável, ficou viciado e agora está internado numa clínica para dependentes químicos. Não é isso que você escolheu, né? Você queria o melhor para você quando voltou no tempo e lhe deu no passado os números da loteria. Nós não sabemos o que vai dar nossas escolhas, mas o fato é, nós somos fruto das nossas escolhas, né? Então, o que é o ser humano? É um misto, né, da cultura que você adquire com as escolhas que você faz. É claro que a cultura depende das escolhas. É claro que quanto mais cultura, melhores são suas escolhas. O Kaspar Hauser, naquele calabouço, ele não podia escolher ser um astronauta, um bombeiro, não podia escolher nada. Ele estava simplesmente ali, sem ter conhecimento algum do mundo ao seu redor. Bom, então a cultura, né, podemos também definir de uma outra forma. Na antropologia, a cultura são significados que cada um dá ao mundo. Então cada um vê o mundo de uma forma diferente. Portanto, eu me visto de uma forma, interajo de uma forma, eu falo de uma forma, eu tenho certos gostos, porque aquilo tem significado para mim. A cultura pode parecer estranha dos outros, porque não significa para você, mas para aquele pessoa dentro daquela cultura tem um significado. Cultura, então, são nossas roupas, são a nossa linguagem, nossa forma de interagir, nossos gostos, por mais que pareça mais natural, não é natural. Veja como as pessoas se relacionam romanticamente hoje e no passado, há 1000 anos, há 2000 anos. É completamente diferente, até em outra cultura, outro lugar do mundo, né? Você vai no interior da Índia falar para uma pessoa, eu vou me casar porque eu estou apaixonado por aquela mulher. O cara vai rir da sua cara. Ele vai rir e fala, mas peraí, você vai casar com uma pessoa porque você está apaixonado e você ainda acredita que vai ser feliz com isso?
né? Então, da mesma forma, pra gente é o cúmulo absurdo, um casamento arranjado. A beleza, né? Beleza. Imagine se você faz um concurso de beleza, a mulher mais bonita do seu bairro. Você leva depois essa mulher, que foi considerada mais bonita pela ampla maioria, para uma tribo no Alasca. Lá no Alasca, você vai falar, você acha essa mulher bonita? No meu bairro, todo mundo acha bonita. O cara vai chegar perto, vai dar uma cheiradinha e vai falar, não, ela é feia. Ela é feia porque ela não tem cheiro de peixe. Mulher bonita, por uma pessoa, por um esquimó, é uma mulher que tem cheiro forte de peixe. Né? É porque as pessoas ali têm um cheiro forte de peixe, porque passam óleo de foca para se proteger daquele frio muito forte, né? Se eu levo essa mulher numa tribo, numa certa tribo africana, vão falar, não, ela é feia, porque ela tem um pescoço pequeno. Mulher bonita é mulher que tem um pescoço grande. Levo numa tribo Cadivel, vão falar, não, ela é feia, porque ela não tem nenhuma tatuagem no rosto. Para os Cadivel, uma mulher bonita, uma mulher que tem o rosto todo tatuado. Enfim, percebam quanto que a gente é moldado por nossa cultura. Parece muito natural na gente, mas muitas vezes é simplesmente cultura, né? Cultura você vai adquirindo o tempo todo. No momento que você nasce, seu nascimento já é cultural. O fato de você nascer numa cama, ou em algumas culturas que a criança nasce com a mãe em cócoras, isso é cultural, você já nasce dependendo de uma cultura. E é importante você perceber isso para não ter um comportamento chamado de etnocêntrico. É horrível o etnocentrismo. Etnocentrismo é quando achamos que nossa cultura faz a gente melhor do que os outros, nossa cultura é melhor do que as outras. Não, as culturas são diferentes. Né? Os significados de mundo para as pessoas são diferentes. Eu não sou melhor do que eu não sou uma mulher melhor porque eu não uso véu e eu vejo uma mulher usando véu de uma cultura islâmica e eu falo, poxa, ela é pior, ela está fazendo errado, é ruim o que ela faz. Né? Então percebe que muito do preconceito, tratamento diferente, né? Ele vem dessa falta de perceber esse etnocentrismo, quanto que é ruim esse etnocentrismo, achar os elementos culturais da minha cultura são melhores, são naturais. É importante saber diferenciar o que é da natureza realmente e o que é da cultura. Uma coisa que o Merleau-Ponty chama de convenções sociais é o que a gente cria o tempo todo cultura. Cultura, então, é o que é artificial, é o que não é criado pela natureza. E que, na maioria das vezes, parece ser natural. Estamos tão acostumados com aquilo que acabamos achando que aquilo é natural. Então, a cultura, ela traz para as pessoas identidade, ela é importante para as pessoas, ela traz segurança. Imagina que uma mulher Cadivel com seu rosto todo tatuado, ela se acha bonita, se acha aceita naquele grupo. A cultura, então, ela faz parte do universo humano e só do universo humano é muito importante saber diferenciar o que realmente faz parte da natureza e o que faz parte da cultura, aquilo que nós inventamos. Bom?